Polícia Federal está ameaçando o Arthur Lira, fazendo com que aquele projeto de anistiar Bolsonaro possa dar em absolutamente nada. Porque quando você tem dois comentaristas políticos em dois veículos tradicionais, um na Veja e o outro no Globo, falando de investigações contra o Arthur Lira, eu vejo que há uma ameaça da Polícia Federal reagindo a esse projeto de anistia ao Bolsonaro. Porque se o Arthur Lira conseguir driblar o judiciário, não anistiando o Bolsonaro, mas anulando as delações premiadas, ele vai causar um tumulto, jogando a nossa república de cabeça para baixo. Porque olha o tumulto jurídico que o Arthur Lira vai fazer. E é claro que isso começa a criar indisposições no judiciário. Por isso que o judiciário ameaça Arthur Lira. E na visão do Thomas Traumann, esse projeto de anistia do Bolsonaro beneficia aí muito o Lula. Na minha opinião, essa anistia do Bolsonaro começa a ir por água abaixo. Mas qual a sua opinião? A Polícia Federal está ameaçando o Arthur Lira? O projeto de anistiar o Bolsonaro está indo para o vinagre? Lula é o grande beneficiado disso tudo? Se você quer que esse projeto não prospere, que Lira se lasque, deixa o like e se inscreva no canal. Se você não sabe o que está acontecendo, o Arthur Lira ele está tentando de todas as maneiras anistiar o Bolsonaro para conseguir os votos do PL para a sua sucessão. Todo mundo está vendo que o Arthur Lira está afundando politicamente e o seu futuro político depende muito da sucessão que ele precisa fazer na Câmara dos Deputados. Mas o PL, que é o partido do Bolsonaro, que tem praticamente 100 votos, dá o voto ou vai dar o apoio àquele candidato que pautar a anistia dos bolsonaristas do 8 de janeiro. Lira precisa dos votos do PL porque ele está sendo simplesmente comido. Ele foi destruído pelo Lula e pelo Renan Calheiros. Houve, aos pouquinhos, pelas beiradinhas, Lula foi matando Arthur Lira. A ponto de Lira ser traído em Alagoas pelo prefeito de Maceió, o JHC, que quer disputar contra o Arthur Lira uma vaga no Senado, que é o grande sonho do Arthur Lira ser senador. O Renan Calheiros está liderando as pesquisas, segundo as informações do Thales Faria do UOL, para o Senado. Então resta a segunda vaga para o Arthur Lira. Se Renan Calheiros está indo bem, o prefeito de Maceió não tem condições de disputar o governo, porque se Renan Calheiros está indo bem, o filho do Renan Calheiros, que é o Renan Filho, também está indo bem. Se o JHC disputar o governo, Renanzinho vai entrar como candidato e vai derrotar o JHC deixando sem mandato. A única esperança do JHC é enfrentar o Arthur Lira no Senado, e isso desesperou o Arthur Lira. Portanto, o que Lira quer fazer? Pautar um projeto de anistia, só que esse projeto seria inconstitucional. Já existe jurisprudência no Senado que derrubaria essa anistia do Arthur Lira. Então ele quer driblar o judiciário, fazendo um projeto para anular as delações premiadas do Mauro Cid. E isso provocaria um efeito cascata, anulando várias delações premiadas, interrompendo várias investigações e causando assim uma enxurrada de processos no STF. Por isso que eu vejo que a Polícia Federal fez uma ameaça ao Arthur Lira. Uma não, duas, como diria os bons Tibi e Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum para aqueles que são mais velhos. Reportagem do dia de hoje da Malu Gaspar do O Globo. A Polícia Federal tem lá 4 milhões que foram apreendidos naquele cofre de um dos aliados de Arthur Lira, naquela operação lá do ano passado dos kits robótica. Essa operação, ela acabou com um desfecho positivo para o Arthur Lira, porque o Gilmar Mendes encerrou a investigação, pediu para arquivar porque não cabia à Justiça Alagoana iniciar a investigação. Essa investigação deveria ter sido iniciada pelo STF. Então o Gilmar Mendes solicitou que as provas fossem destruídas e houvesse o arquivamento da investigação. Só que esses 4 milhões que foram apreendidos pela Polícia Federal têm 9 meses que não foram destinados a absolutamente nada. Por quê? Porque os donos desses 9 milhões, ou desses 4 milhões, melhor dizendo, precisam se manifestar comprovando que eles são os donos do recurso, porque aí a Polícia Federal vai devolver. Só que até esse momento não houve ninguém que apareceu. E aí o que a Malu Gaspar está dizendo? Que há uma suspeita, que é uma coisa meio óbvia, que todos esses valores, esse montante de 4 milhões, tenha sido obtido de um modo ilegal. Então, pelo fato de haver essa suspeita, o Ministério Público Federal pode abrir uma investigação para apurar lavagem de dinheiro. No caso envolvendo Arthur Lira, então eu vejo que é uma clara ameaça da Polícia Federal. Olha, nós temos esse valor, nós já arquivamos a sua investigação, não enche o nosso saco, não provoque confusão, porque o que você está fazendo, Arthur Lira, é jogar as instituições e principalmente o judiciário numa enorme bagunça institucional. Porque vai haver uma corrida de processo imensa, vai paralisar um monte de investigação. Paralisa dos Bolsonaro, paralisa as investigações da Marielle Franco e mais um monte que está correndo. Esse é o custo para fazer o sucessor. Então se você começar com palhaçada, Lira, nós vamos derrubar o seu projeto, nós vamos te investigar. Então eu vejo que existe uma chance grande desse projeto de anistia de Bolsonaro
minguar. O Thomas Trauman, da revista Veja, também falou aí de uma investigação contra o Arthur Lira nesse choque que ele pode estar tendo com o STF. Na visão do Thomas Trauman, Lira, ao atrelar a sua sucessão à anistia do Bolsonaro, está puxando a sua carreira política para o pântano, nas palavras do Thomas Trauman. Por quê? Porque o Lira, ele está empurrando uma coligação dos partidos que não são do Centrão com o governo Lula em torno da candidatura do Antônio Brito. E mais ainda, o Arthur Lira está forçando o Lula a gastar saliva e recursos numa candidatura do Antônio Brito para defender a legalidade. Porque o que Lira está fazendo, claro, opera dentro da legalidade, mas ele vai tumultuar todo o nosso processo investigativo. Ele vai virar a República de cabeça para baixo. Ele está tentando demonstrar força, empurrando o governo para essa discussão e principalmente para garantir o apoio do PL. Só que o custo vai ser imenso. Sabe por quê? Porque se o governo tiver que defender a legalidade na sucessão da Câmara, o governo vai ter que se aliar ao STF ainda mais. Ainda mais. E o Thomas Trauman falou, olha, o que o Lira está fazendo, ele vai arrumar indisposições com o STF. Porque ele sabe que um projeto de anistia vai ser derrubado no STF. Porque não existe anistia para pessoas que cometeram ataques ou que foram condenadas por violação do Estado Democrático de Direito. Isso já existe a prerrogativa, a jurisprudência com o Daniel Silveira. Então, mesmo que a Câmara dos Deputados aprove um projeto de anistia, o STF derruba. Só que se o Arthur Lira mudar a legislação para inviabilizar delações premiadas de réus que já foram presos ou que estão presos, ele tripla o STF. Ah, mas isso não acabaria sendo por questões retroativas, tal, não afetaria o Bolsonaro. Vai afetar o Bolsonaro. Vai beneficiar o Bolsonaro, porque eles vão colocar dispositivos na legislação que vai provocar uma grande corrida jurídica, tumultuando todos os processos que possuem delação premiada e todas as investigações. E aí o Thomas Trauman falou, se Lira fizer isso, ele vai abrir uma ferida no STF, e o STF pode reagir, reabrindo investigações que o Lira gostaria de ver arquivadas. Então, por isso, pessoal, que eu vejo, há uma possibilidade desse projeto Bolsonaro não prosperar, e esses dois pontos, a reportagem do Thomas Trauman foi dia 8, e da Malu Gaspar, dia 10. Em 2 dias, um na Veja e outro na Globo, falando de investigações do Arthur Lira, ele está sendo ameaçado. Via comentário, via mídia tradicional. E o que acaba acontecendo? O Lira, ele empurra o Lula para mais perto do judiciário ainda. Porque todo mundo sabe que existe um pacto de nova governabilidade do Lula com o STF, ou do executivo com o judiciário. Porque o legislativo cresceu muito de poder. Então, o Lula, ele usa o judiciário como sendo uma terceira casa, para além do Senado, para além da Câmara dos Deputados. Então, ele tenta contrabalancear as forças que estão desbalanceadas usando e politizando o judiciário, fazendo algo que todo mundo já fez há muito tempo, mas o Lula está institucionalizando esse jogo. É uma jogada interessante que o Lira está reforçando esse pacto entre os poderes. Na visão do Thomas Trauman, da Veja, toda essa jogada beneficia e muito o Lula. E por quê? Porque a anistia a Bolsonaro, ela traz de volta o Bolsonaro para o jogo político, colocando como candidato viável para 2026. Ah, mas existem todas as outras cassações, piriri, pororó, beleza, mas aí já é um caminho a menos que o Bolsonaro tem que percorrer. Volta-se assim o fantasma de Bolsonaro. E se Lula tem rejeição, Bolsonaro tem muito mais. Tanto que o PL quer Tarcísio de Freitas disputando contra Lula em 2026. Mesmo que Bolsonaro esteja apto a disputar a campanha, porque a rejeição de Bolsonaro é muito grande. Então Lula, que hoje já está enfrentando algumas resistências do mercado, ou daqueles setores que não gostam tanto de Bolsonaro, que não gostam de Lula, mas detestam Bolsonaro, ele poderia aglutinar todo mundo em volta dele novamente. Então essa jogada de Bolsonaro, do Arthur Lira, beneficiaria e muito o Lula na visão do Thomas Trauman, porque também toleraria qualquer outra candidatura à direita que não a de Bolsonaro. É por isso que na visão do Thomas Trauman também, Caiado, e eu concordo com isso, Caiado, Zema e Tarcísio de Freitas querem aparecer com Bolsonaro na televisão. Querem que Bolsonaro não seja preso, mas eles querem que Bolsonaro permaneça caçado e muito bem caçado, para não ser uma concorrência direta a eles em 2026. Porque Bolsonaro, elegível, vai disputar 2026, tolhendo os planos de Tarcísio, de Zema e também do Ronaldo Caiado ou de qualquer outro postulante ao Bolsonaro em 2026. Essa é a situação, esse é o problema, e eu vejo que
com as ameaças do STF, com as ameaças do Judiciário, da Polícia Federal, talvez esse projeto aí de anistiar o Bolsonaro não saia do papel. Mas vamos ver.